Olá malta, bem-vindos a mais um episódio no podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o caso. Hoje eu e o Francisco vamos falar sobre um tópico que é muito importante, que toca sobre um dos efeitos negativos das redes sociais. Sim, vamos começar por um efeito particular, baseado num estudo de uma universidade francesa, que tentaram analisar a relação entre a exposição aos social media e os food cravings, como é que dizemos isto? A vontade de comer sim, qualquer coisa de repente, exato, e a impulsividade e a restrição cognitiva. Exatamente. Que explicaríamos melhor o que são estes termos, João. Exatamente, portanto o grau de impulsividade é a pessoa ter esta sensação de falta de controle sobre a sua capacidade de decisão em comer, portanto vem esta vontade, esta fome, esta vontade de consumir algum alimento e a pessoa não tem a capacidade de dizer não, controlar. O grau de restrição cognitiva tem a ver com a capacidade da pessoa, por exemplo, ter uma meta de não ganhar peso ou de evitar certos alimentos e ter a capacidade, aquela resistência interna de não consumir um certo alimento. Quando lhe apetece. Quando lhe apetece consumir, exatamente. Okay. Quando há uma vontade subjetiva de fome, por exemplo. Ok. Portanto, são estas 3, 4 variáveis que vamos estar aqui em análise e ver qual foi a relação entre elas. De um modo geral, o que sabemos é que, de facto, a utilização de social media leva a uma maior impulsividade. Exato. E um menor controle de impulsos. E isto existem vários estudos que mostram isto com diversos exemplos. Aqui estamos focados um bocado no exemplo da comida, ok? Exato. Sim, e aqui o estudo tem duas hipóteses. A primeira hipótese é que a exposição às redes sociais, e eu creio que eles estudaram maioritariamente o Instagram, vai levar a mais food cravings. Portanto, os food cravings é essa vontade de consumir um alimento e que... Posso fazer só aqui uma parte? Sim, às vezes não é um alimento, às vezes é um produto comestível. Um produto, exatamente. Que é uma coisa diferente que eu gostava de deixar aqui esta distinção. Um alimento é algo que se come e nos nutre. Um produto comestível é algo que comemos e não nos nutre necessariamente. Exato. Exemplo primordial de um produto comestível é tipo os Cheetos. Uma comida é um queijo feito de maneira tradicional. Exato. Okay? Sim, muitas vezes nós comemos sem ter fome. É precisamente é muito nessa vertente também. E quando é assim, é dirigido aos tais produtos comestíveis e não aos alimentos. Exatamente. Okay? Com o alimento normalmente tem muitos nutrientes diferentes, produtos comestíveis, poucos ou nada. Sim, e precisamente, por exemplo, se tu tiveres uma alimentação baseada em proteína, tu vais ver que a proteína vai-te saciar muito mais rápido do que se, por exemplo, se tu estiveres a comer bolachas e Oreos, que tu podes comer 20 e ainda te apetece comer mais. Exatamente. É preciso estar sempre... um mecanismo de saciedade. Exatamente. Isso tem a ver com a nossa biologia, não é? Nós estamos sempre à procura de aminoácidos e as proteínas são feitas de aminoácidos. E a pessoa, ao comer outros alimentos... Por acaso, há uns dados interessantes, isto agora desviando aqui um bocado do nosso tema, sobre todas as dietas funcionam para os humanos, não é? E então como é que os vegetarianos ou os veganos conseguem realmente suprir as deficiências ou as necessidades de aminoácidos que o corpo não consegue sintetizar, os chamados aminoácidos essenciais? É que alguns vegetais induzem no nosso microbioma mudanças que levam a que vivam lá bactérias capazes de sintetizar os tais aminoácidos essenciais. Portanto, a nossa capacidade omnívora está assente numa relação simbiótica com estes micro-organismos do nosso estômago. Se calhar um dia, do nosso estômago não, do nosso trato digestivo. Certo. Se calhar um dia devemos fazer um episódio mais direcionado ao microbioma, porque também acho que já referimos várias vezes, ainda não. Uma área extremamente complexa ainda na sua infância. Pessoal, se acharem interessante este tema, ponham nos comentários. Já agora aproveitem que estão no YouTube, ponham um like e um subscribe, que ajuda sempre. Exatamente. E digam-nos temas que às vezes nós referimos de passagem e poderia ser interessante fazer algo mais a fundo. Sim. Okay. Voltando então aqui um bocado ao estudo. Sim, portanto há aqui duas hipóteses principais. Uma é que a exposição às redes sociais vai aumentar essa vontade de consumir
certos produtos, vários produtos, que são os food cravings, e que depois isso também vai levar a maior impulsividade. Essa é a primeira hipótese que eles quiseram explorar. A segunda hipótese é que a exposição às redes sociais vai causar graus de impulsividade maiores. Portanto, nós podemos pensar na forma que, se nós estamos constantemente a ter estes estímulos, ou não temos que exercer nenhum tipo de esforço para ter recompensa, nós basicamente vamos estar sempre numa de gratificação imediata. E isto pode levar, de um ponto de vista teórico, a maiores graus de impulsividade. E essa impulsividade vai gerar, mais uma vez, estes food cravings, esta vontade de comer estes diversos produtos, que normalmente pode ser acompanhada por um grau de restrição cognitiva. Ou seja, vamos imaginar, eu estou constantemente a ser bombardeado por vários produtos, por várias comidas no Instagram, eu vejo aquilo, apetece-me comer aquilo, mas vou ter um grau de restrição cognitiva e vou-me aguentar. O problema é que, eventualmente, essas faculdades mentais da restrição cognitiva vão-se ir embora. E o que vem daí, depois desta restrição, é estes episódios que, pronto, em inglês chama-se binge eating, em português podemos dizer... comer tem um alarve. Exato, comer tem um alarve, que é, estamos aqui a privar, estamos aqui a fazer esta restrição, sim. Exatamente, esta restrição cognitiva, que está a consumir recursos cognitivos, porque nós estamos a exercer energia para não consumirmos, e depois, eventualmente, quando isto vai embora, vai tudo. Bom, eu aqui posso partilhar um exemplo pessoal, que é as batatas fritas. Não é? É muito tentador comer batatas fritas todos os dias, porque todos os dias vemos, de alguma maneira, batatas fritas, seja na publicidade, seja num restaurante, seja só noutra pessoa que pediu. Então é preciso fazer um esforço para não comer batatas fritas todos os dias. O problema é que isto pode levar a um ponto em que a pessoa está tão cansada de não comer, de resistir à tentação de comer batatas fritas, que quando apanha batatas fritas à frente, come 3 doses em vez de uma. Exato. Não é? E isso é este processo da restrição cognitiva, levar este tal binge eating, que é como o João referiu, um comer excessivo num espaço curto, num espaço de tempo curto. Okay? Isso é que é o binging, é muito em pouco tempo. Exato. E isso é claramente nefasto para a saúde. Não, e é uma área extremamente complexa, porque dentro das desordens de comportamento alimentar nós temos, por exemplo, a bulimia nervosa, que é quando as pessoas têm episódios onde comem imenso e depois vomitam logo a seguir. Portanto, existem vários tipos de disfunção. Estamos a falar também sobre o sistema de recompensa, não é? Que todas estas comidas, os Oreos, as batatas fritas, nós comemos e aquilo tens logo uma recompensa imediata. Mas também é interessante ver o outro lado, mais uma vez voltando para a questão da restrição cognitiva, que é, por exemplo, no caso da anorexia, o teu cérebro aprende a recompensar a restrição, ou seja, o não comer torna-se ele próprio a recompensa. Exatamente, e há aqui consegui aguentar. Exatamente, portanto isto pode funcionar para os dois lados, que é, nós temos uma recompensa ao comer, mas também podemos ter o inverso, e a anorexia é um bocado quando isso acontece, que é nós estamos a recompensar esta restrição cognitiva e que vai a um patamar super problemático e tem uma taxa de mortalidade ainda altíssima. Significativa. É das maiores causas de suicídio nas mulheres. Exatamente. Portanto, nós achamos importante trazer este estudo aqui para começar esta conversa sobre dietas, ok? Que seja qual for a dieta, seja uma dieta para ganhar músculo, uma dieta para perder peso, uma dieta por outras razões, por razões de performance física, mental, o que seja, todas as dietas vão envolver um certo restrição cognitiva e controle de impulso. Exato. Ok? E seja qual for a dieta que vocês porventura estejam a querer fazer para terem o bikini body, primeiro agora já vão tarde. Não é? Exato. Não, agora já não dá. Já não dá. Só se for com algumas substâncias. Sim, agora há umas substâncias novas no mercado. Sim. Para perder peso até bastante potentes. Mas nós achamos, pelo menos esta é a minha opinião, que se querem ter um bikini body, comecem agora sim, mas para o bikini body do próximo ano. Exato. Okay? E isso vai resultar. Mas lá está. É preciso conseguir manter uma dieta. Okay? Não é fazer uma dieta, é ter uma dieta
a dieta, não sei se já falámos aqui alguma vez, mas a palavra dieta quer dizer estilo de vida, a tradução é lifestyle. Portanto, nutrição, sono, movimento, a vida social, tudo isto vai influenciar. Portanto, é um pacote completo que tem que ser cuidado nestas várias vertentes. Falando da comida especificamente, podemos falar de algumas estratégias, João, que tu tenhas. Por exemplo, nós já fizemos aqui um episódio sobre tu iniciaste uma dieta completamente diferente, que fizeste a tua vida toda. Certo. Agora já vais em quanto tempo? 3 meses? Mais, por volta de 4 meses. Algumas estratégias que sejam generalistas, não da tua dieta específica, mas que tu achas que as que pessoas te possam ajudaram aplicar e que outras pessoas possam aplicar. Ou seja, eu acho que o principal é termos uma boa razão para fazermos uma certa dieta. Ou seja, se a razão não for boa o suficiente... Tipo o bikini body, não é bom? Exato, eu acho que o bikini body é um objetivo muito temporário. Exatamente. E que não é suficientemente, não é psicologicamente resiliente o suficiente para a pessoa conseguir trazer em mente quando a tentação vem ao de cima. Certo. Portanto, eu acho que o ponto número 1 é porque é que eu estou a fazer esta dieta? A segunda pergunta que a pessoa tem que fazer é quanto tempo é que eu consigo fazer esta dieta? Será que é sustentável a longo prazo? Será que eu agora vou estar só aqui uma semana num grau de restrição cognitiva brutal e depois, quando isto acabar, vou ter um daqueles episódios de binge eating? Exatamente, as dietas ioiô, não é? Exato. Que se vê que as pessoas conseguem 2, 3, 4 meses. Sim. E depois nos 4 meses seguintes sai tudo ao contrário e a pessoa anda sempre no mesmo. E às vezes até ganham mais peso do que tinham antes de começar a dieta. Portanto, perdem muito, mas depois há esse efeito. É quase um esquema de bipolaridade que a pessoa... É uma bipolaridade na dieta, que é a pessoa perde ali aquele peso todo, mas depois há ali um mecanismo de compensação para compensar aquela energia toda que foi gasta na restrição, que é problemática. Em termos de outras medidas, quando nós estruturamos uma dieta e vamos imaginar que eu quero perder peso. Se eu quiser perder peso, tenho que estar num déficit calórico. E uma forma de eu estar num déficit calórico é comer ingredientes, alimentos que me saciem facilmente. Exatamente. E portanto aí estamos a falar das proteínas. Não necessariamente. Há outra maneira de fazer alimentos que saciem mais. Imagina, no campo dos hidratos de carbono, considerando apenas hidratos de carbono, há uns que saceiam menos e outros que saceiam mais. Sim. Uma maneira de ver isso é ir à internet e procurar o índice glicémico de uma determinada comida. Exato. E o exemplo mais comum, por exemplo, imagina que uma pessoa está a fazer uma dieta que exige hidratos de carbono, por qualquer razão, e gosta muito de esparguete. Portanto, há a possibilidade de fazer um esparguete mais nutritivo, que é um esparguete que envolve as cascas do cereal, ou seja, o chamado integral. Exato. Porque lá está, tem mais proteína e tem mais nutrientes em geral, do que um esparguete feito de uma farinha que é só a coisa boa do cereal, que é aquele hidrato de carbono mesmo bom. Exato. Não, inclui também a fibra, inclui também a proteína, torna-se mais saciante, sendo na mesma um hidrato de carbono. Okay? Não, sem dúvida. E temos também, por exemplo, há um exemplo que tens, por exemplo, tens alimentos, como por exemplo alguns vegetais, tens os grelos, por exemplo, que em termos calóricos são baixíssimos, não tens quase calorias, mas tu podes facilmente comer 1 kg de grelos, vais ficar super cheio e consumiste poucas calorias. Portanto, é também procurar esse tipo de alimentos que podes comer podes comer muito e não te vão ter um score calórico muito alto. E que são nutritivos. E que são nutritivos, exatamente. Podemos não estar a ingerir calorias, no caso dos grelos, mas estamos a ingerir outras coisas que necessitamos, sais minerais e vitaminas e fibras e coisas assim. Portanto, isto da saciedade, como é que a pessoa sabe se um alimento é mais ou menos saciante? Uma maneira de ver isso é procurar o índice glicémico. Portanto, é uma estratégia, como o João referiu, procurar comidas que nos deixem com menos fome. Exato. Em geral, a regra mais fácil era não comer comida processada, ou minimamente processada, não é? Pronto, o esparguete tem um processamento, não é? Não teve uma vida. Exato. Portanto, enquanto os grelos foram um ser vivo que é cozinhado e comido, o esparguete, antes de ser cozinhado, foi um ser vivo que foi processado. Exato. Para fazer um esparguete. E que depois é que é cozinhado e consumido. Ao contrário dos grelos, que é só apanhado, cozinhado e consumido.
Portanto, se favorecermos estes últimos, que só têm 3 passos, é uma maneira já de, em princípio, pode haver exceções, conseguir consumir alimentos que saciam mais. Não é? E o que ajuda a manter a restrição calórica necessária para perder peso, se for esse o objetivo. Sim, exatamente. E temos outras estratégias de hidratação. É muito importante a pessoa beber quantidade suficiente de água durante o dia e potencialmente meter um bocadinho de sal, de sódio. Isso vai saciar. Se nós bebermos logo água e sal, e é o que muita gente faz naqueles jejuns mais prolongados, sim, jejuns de água. Essa prática, a implementação do sal ajuda também a dar um maior grau de saciedade. Sim, e a própria água, porque no nosso cérebro as regiões que controlam a fome e a sede estão muito misturadas. E nós, na parte consciente, não conseguimos distinguir bem entre fome e sede, até porque, originalmente, a maior parte do nosso consumo de água vem dos nossos alimentos. Exato. Okay? As frutas, os vegetais, as folhas e o que se apanhar por aí, que são principalmente água. Mesmo a carne tem sangue é muita água. Exato. Pronto, depois de cozinhar tem menos, mas tem lá sempre água. Daí que nós não sabemos. E, portanto, uma maneira boa de controlar a fome é beber água e depois ver, sim, se continua com fome, comida. Exato, exatamente. E há outras estratégias, por exemplo, mais do foro psicológico, que é, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa está num episódio de binge eating, portanto está a comer quantidades elevadíssimas de, por exemplo, bolachas, vamos imaginar, os chocolates, vamos imaginar. A pessoa muito provavelmente vai sentir-se mal no final desse episódio. É importante introduzir um bocadinho de mindfulness e tentar registar essa sensação. Portanto, tentar criar uma memória do quão mal a pessoa se sente depois de ter feito aquele comportamento. E depois, a partir daí, aplicar este mindfulness também naqueles momentos onde a pessoa está prestes a entrar nesse comportamento. Que é, mais uma vez, trazer a razão pela dieta ao de cima. Ponto número 1. E tentar criar algum espaço entre o comportamento e o impulso. Portanto, é conseguir trazer à mente a razão e, ao mesmo tempo, também lembrar que aquilo, no fundo, vai acabar sempre mal. Porque a pessoa vai sentir-se mal depois de estar a comer 2 pacotes de bolachas, ou seja o que for. Portanto, é trazer essa experiência mesmo, essa presença dessa emoção. Presente a memória de como a pessoa se sentiu. Exatamente. Portanto, aqui, sumarizando até onde nós já chegámos, temos aqui 4 pontos, se calhar. Ter uma razão concreta e substancial pelo qual estamos a modificar os nossos hábitos alimentares, especificamente, ok? Portanto, dieta no senso comum. Que um ganho imediato estético pode não ser uma boa ideia, mas se calhar performance física, energia, boa disposição, qualquer coisa, saúde cardiovascular, qualidade da pele, se tiver problemas, há muitas razões para mudar a dieta. Qualidade gastrointestinal, desconfortos, ok? Muitas razões mais profundas do que só o estético. Não que o estético não seja uma razão válida, para mim eu acho que é. Toda a gente gosta de olhar ao espelho e gostar do que vê. Mas às vezes a nossa sociedade põe essa razão à frente das outras todas e que leva exatamente ao efeito oposto, a que não se consiga chegar nunca àqueles ideais, especialmente no caso das mulheres, que são apresentados certos ideais de beleza que não se coadunam com o tipo de corpo de uma determinada mulher. Então, se a mulher está a trabalhar para um tipo de beleza física que a sua genética não corresponde, não faz sentido, porque vai se sentir sempre frustrada. Certo. Mais vale apontar para ser forte, ter força física e capacidade física, agilidade, força, velocidade. Porque essas coisas são sempre atraentes. Toda a gente gosta de pessoas capazes. Das pessoas capazes, as pessoas gravitam para pessoas capazes. Portanto, um corpo capaz, mais do que se calhar magro ou em certas proporções, é uma razão se calhar mais profunda, que também vai ter um efeito secundário a tal componente estética. Portanto, essa é a primeira razão. O nosso primeiro ponto, que é a razão. Exato. O segundo ponto, tentar comer comidas que nos saciam. Exato. Porque, no caso de perder peso, é sempre importante
fazer uma restrição calórica. No caso de ganhar peso, que é outra razão para fazer dieta, aí é importante na mesma comer as comidas que nos saciam, mas privilegiar comidas mais energéticas, que são os hidratos de carbono e as gorduras. Exatamente, exatamente. Não descurando as proteínas que são sempre necessárias, mas as proteínas o organismo quase que vai tratar de si próprio, ainda à procura da carne ou ainda à procura de vegetais que levam às tais modificações do microbioma. No geral é muito fácil até chegar aos requerimentos com vegetais, necessários. Nem precisa ir para a carne. O ovo, pronto, se a pessoa estiver disposta a fazer uma concessão, mas mesmo em vegan, hoje em dia é possível. Para ganhar peso, continua a ser importante esta questão do índice glicémico e do nível de processamento da comida por outras razões, okay? Não tanto se calhar pela saciedade, porque aqui a pessoa pode comer até ficar cheia, ou deve, às vezes tem essa dificuldade, não tem o apetite, mas estas comidas menos processadas também são melhores reguladoras do apetite. Portanto, a pessoa até pode ganhar um apetite mais saudável, seja mais ou menos apetite conforme a necessidade. O terceiro ponto que o João frisou era aqui então uma atenção plena das experiências que temos nos momentos negativos. Exato. Não é? Nos momentos em que descarrilamos e comemos uma barra de chocolate inteira em vez de ser só 2 quadradinhos como tínhamos planeado inicialmente. Exato. Ter a consciência de como é que nos sentimos a seguir. Exato. Tentar guardar mesmo essa memória, essa sensação. E tentar chamá-la à consciência quando estivermos prestes nos momentos de tentação. A entrar no momento de tentação. Exato. Que nós sabemos sempre. Exato. Que vamos, não devia, não, vai que se lixe, e lá vamos, não é? Exato. Não, e há aqui um quarto elemento que eu esqueci de mencionar, que é a questão de modificação do espaço onde a pessoa está. Ok, ou seja, já é um quinto elemento aí então. Exato, que é, por exemplo, se eu tenho pacotes de bolachas em casa e eu passo grande parte do tempo na sala, então eu posso tentar meter o pacote de bolachas o mais longe possível do sítio onde eu costumo estar, que é para me obrigar a aumentar o grau de esforço o máximo possível para eu chegar ao pacote de bolachas. Portanto, tornar o fácil o mais difícil possível. No extremo, pôr numa caixa com temporizador, com fechaduras. Com fechaduras, exato. Tornar difícil, que é aumentar o grau de resistência, para não ser aquela gratificação imediata. Saltamos aqui um ponto que foi a água, muito importante. A manter o nível de hidratação alta. Exatamente. Ajuda bastante a controlar a fome. Certo. Isto é especialmente importante outra vez para perder peso. Para ganhar peso é sempre importante estar hidratado, ok? E outra coisa muito importante é não ir às compras com fome. Isso. Mas aí também por outros motivos, não só de dieta, mas financeiros, sim. De qualidade dos produtos comprados. Sem grande regra, muito importante, comer sempre antes de ir às compras. Exato. Sim. Portanto, existem aqui mudanças internas que têm que ser feitas. Nós falámos através da questão da meditação e da lembrança. E depois outras questões são mais de modificação do espaço e modificação de comportamento, que é fazer estes comportamentos impulsivos o mais difícil possível, basicamente. Portanto, eu acho que essas duas vertentes são muito importantes. Eu gosto de adicionar outra acho que regra não é regra, mas dica, não sei, que é a nossa lista, que é não cumprir a dieta a 100%. Ter um dia, por exemplo, se a dieta for pensada semanalmente, ter um dia, se for mensalmente, ter 2 dias ou 3 dias, em que não se liga a nada do que se come-se exatamente aquilo que lhes apetece. Mas esse dia tem que ser premeditado, não pode ser espontâneo. Pois. Tem que ser aquele dia premeditado em que sabemos, vou ter uma festa de anos, já sei que aquela malta come imenso e tal, naquele dia não me vou preocupar. E este efeito dos 80% garante não seguir a dieta a 100%, mas sim a 80%, na maior parte das pessoas, garante que a pessoa consegue suster a dieta. Pois. Okay? E agora tem aqui a ver com este mecanismo que falam no estudo entre o cognitive restraint, não é? Que a pessoa está a fazer dieta na restrição cognitiva, a pessoa está a fazer dieta, está sempre a negar-se, a exercer a sua força de vontade sobre os seus impulsos, o que é bom em geral, mas cansa, há uma fatiga cognitiva que se instala. E se houver um dia em que a pessoa sabe, em que não vai ter que fazer esse esforço, é como o treino físico. Treina-se 6 dias e descansa-se 1, por regra, seguindo, não é, as orientações divinas. Exato.
Portanto, isto para mim, pessoalmente, foi uma estratégia que funcionou bastante bem. É uma estratégia que eu já sugeri a outras pessoas que a implementaram e funciona bem, porque não é um dia em 7 que vai estragar tudo. Okay? É o hábito. É o hábito. É o hábito. Eu aí posso partilhar a minha perspectiva, que é o seguinte, que é, por exemplo, no meu caso eu não faço cheat days. No teu caso é diferente. E não faço por várias razões. Uma delas é porque tu, para estares num estado, para teres um grau elevado de cetonas, é muito... Basta um dia e é o suficiente para afetar. Mas é uma dieta muito específica. E outra coisa que eu reparei se tu aguentares aquelas primeiras semanas da restrição cognitiva, depois o grau de restrição que tu tens que fazer para não comer estes alimentos que me apetecem comer fica muito menor. Mas isso também acontece se fizeres o cheat day. Pois, mas eu acho que no meu caso, e o que pode acontecer se o cheat day não tiver certas regras também... Tem que ter premeditado. É que depois é muito fácil. Por exemplo, eu vou dar o exemplo que na realidade é bastante semelhante, não é? Sim. Que vamos imaginar alguém que é viciado em cocaína, ok? E tu dizes a essa pessoa, ok, uma vez por mês podes dar uma snifadela. É difícil, para algumas pessoas vai ser difícil depois voltares àquele regime estoico, àquele regime de uma vez por mês. Mais fácil o nada. Para mim é mais fácil o nada. Exatamente. Para mim é mais fácil o nada. Isso Mas eu percebo que nem toda a gente, que isto não funciona para toda a gente. Mas porque na cocaína não tens realmente uma alternativa. Tens o café, não tens realmente uma alternativa. Na comida não é assim, ok? Porque na comida tu tens alternativas. Tu podes estar a comer comidas boas que te saciam ou que te dão o excesso calórico que tu necessitas para ganhar peso ou para perder, ou que saciam o suficiente para não teres excesso calórico e consegues derivar prazer. Precisas de mudar os teus hábitos e tal, mas consegues. A cocaína é uma experiência tão fora do resto da tua vida, dos outros dias é tão diferente daquele, que torna-se que é difícil manter um regime desses, porque estamos a falar do impacto no sistema nervoso, não é? Desmesurado a comparar com a comida. Claro. Não, eu na comida eu estava a pensar mais, por exemplo, no meu caso, que era para mim o meu grande vício era os açúcares. Comer tabletes de chocolate, bolachas, isso tudo. E eu tenho quase certeza que se eu me... por exemplo, vamos imaginar, eu não sei qual é que seriam as regras para este cheat day, não é? Mas se eu me der a liberdade de tocar num pacote de bolachas, eu não vou comer nem 2 nem 3. Sim, mas o cheat day é isso, é comer o pacote todo. Pronto, vou comer só todo. Nesse dia que podes comer. Mas o problema é que se eu fizer isso, depois o meu grau de restrição cognitiva no dia seguinte vai ter que ser muito mais alto do que o grau de restrição cognitiva que eu tinha que ter feito até. Sim, mas lembra-te a tua outra regra, também te vais sentir mal. Porque cometeste, não é, um excesso que vais pagar a consequência. Portanto, aplicando outra vez o teu mindfulness, portanto, ajuda um bocado a cancelar esse efeito. Ontem foi o meu cheat day, mas hoje não me sinto tão bem. Se calhar isto dos cheat days não é tão boa ideia. Mas tendo essa possibilidade, pelo menos é da minha experiência que as pessoas conseguem manter-se mais tempo numa dieta. Não, e pode acontecer isso que estavas a dizer, que é, a pessoa percebe-se que depois dos cheat days sentem-se mal e depois eventualmente podem chegar ao ponto que já nem fazem cheat days. É o que acontece. Pode mais para o isso. fim a pessoa... continua a ter o cheat day na mesma, mas não comete excesso. Não comete tanto excesso, exato. O importante do cheat day não é... é o despreocupar, ok? É o libertar a carga cognitiva. O relaxar um bocado quanto à comida ou quanto àquela coisa que se está a tentar modificar. É mais do que não é? As comidas que se vai comer ou a quantidade de comida que se pode comer ou não se pode comer, é a atitude nesse dia perante a comida que é uma atitude relaxada. No início vão haver excessos, a pessoa a seguir vai se sentir mal e tal, mas pelo menos isto é o que eu tenho observado, as pessoas que embarcam neste tipo de dieta, à medida que vão passando os meses, vão tendo os cheat days na mesma. Imagina que o cheat day é poder beber as cervejas e tal no dia da bola, não é? Em fase campeonato europeu não funciona, não podes beber em todos os jogos. Exato. Mas se for no normal, é uma vez por semana ou domingo, quando vão ver a bola. Funciona. Porque a pessoa começa, mesmo nesses dias, sem esforço, a ser mais equilibrado. Porque o corpo vai se habituando a estar num certo nível de equilíbrio, que os 6 dias começam a ter muito mais peso do que aquele um dia. E se a pessoa às vezes tenta manter os 7 dias,
certa altura diz não aguento mais e descarrila tudo, nem volta atrás, nem volta a seguir a pegar na coisa, ok? Exato. Não, isso é que eu estava a pensar, pronto, eles neste estudo não viram, que é tentar perceber quando é que essa barreira, quando é que essa energia da restrição cognitiva, depois de quantas semanas é que isso depois volta a baixar, porque eu comigo senti muito isso, porque eu agora consigo facilmente estar ao pé de pessoas a comerem tudo aquilo que eu antes era viciado. Sim, e já não me custa nada. Exato. No início havia uma restrição alta, claro. mas depois chega ali a um certo ponto, é quase como, exatamente, é como um hábito quase. E depois chega a esse ponto. E outra coisa importante que tu mencionaste é que nós com a comida de facto temos muitas escolhas, e às vezes é uma questão só de procurarmos um pouco mais, um esforçozinho, ou fazer certas alterações. Vamos imaginar, se eu gosto muito de chocolate, posso tentar comer assim um chocolate com um grau de cacau mais elevado, por exemplo. Menos açúcar. Ou outra coisa muito importante é cozinharmos mais, sermos nós próprios a cozinhar. Fundamental. Isso é muito importante, porque isso vai alterar a nossa relação com a comida também. Sem dúvida. E não só altera a nossa relação com a comida, geralmente para melhor, porque sabemos exatamente o que está a entrar no nosso corpo. Certo. Enquanto no restaurante nós não sabemos, não é, a quantidade de manteiga que vai num prato qualquer, ou a quantidade de açúcar, ou de sal, ou do que é que seja que vai num determinado, não sabemos. Quando cozinhamos em casa somos nós, não é? E aí permite-nos ter uma noção melhor das coisas e um controle melhor da qualidade dos produtos, não é? Certo. Sei que às vezes há aqui dificuldades económicas que possam condicionar algumas destas escolhas, mas lá está, hoje em dia com a internet e com alguma criatividade, de facto a natureza dá-nos muita variedade, e hoje em dia temos acesso, não é, para bem ou para mal, à variedade global. Sim. Da comida, não é? Podemos comer chia. Sim, é uma coisa estranhíssima do continente sul-americano, ou mesmo a nossa comida tradicional diz que batatas. A batata é um produto do continente americano, exato, não é europeu. Mas pronto, nós hoje em dia temos essas hipóteses todas. Portanto, mesmo com pouco dinheiro, por exemplo, no caso da batata, uma estratégia eficiente para aquele ponto 2 que tu falaste da sociedade é incluir, lavar bem e incluir a pele da batata quando se come. Mais fibra. E mais proteína. Exato, exatamente. Portanto, muito, muito importante. A batata sem pele é só hidratos de carbono, com pele tem proteína. Portanto, é muito mais saciante. Sim. Okay? Portanto, a mesma batata tira mais a fome. Não, eu acho que muitas vezes o problema é, eu também prefiro comer sempre fruta com a casca e tudo. Muitas vezes o problema é, mesmo lavando bem, hoje em dia temos os desafios dos pesticidas. Mas depois até que ponto é que, não é? Vai ter mesmo um efeito grande, não é, na nossa biologia. Na comida, não é? Vamos dizer, temos o ar envenenado, a água envenenada, exato. Não há como fugir. Grande escape, é tentar variar para não ser sempre o mesmo veneno, seria o ideal. Em termos dos objetivos, acho que há aqui um ponto importante de tocarmos, que é, hoje em dia, com os dispositivos que nós temos, os relógios que medem vários parâmetros, um deles é massa de gordura corporal, e acho que isto é importante dizermos às pessoas que estão a ouvir, que é, muitas vezes esses dispositivos têm um grau de erro bastante grande. Ou seja, vamos imaginar, aquilo pode dizer que a pessoa tem 7% de gordura, mas se nós fizermos, por exemplo, um DEXA scan ou algo assim do género, a pessoa tem tipo 13 ou 14%. Que é muito baixo. Exato. Digamos, passagem, são valores muito baixos. É isso que as pessoas acham. 7% da pessoa é muito baixo mesmo. Exato. São valores muito. Eu acho que a maioria das pessoas não sabe o que é 7%. Sim. Porque 7% estamos a falar de alguém que tem vascularidade nos abdominais. Exatamente. Tem que ir para o hospital. Que ou para o hospital ou é um atleta de topo do topo. Exatamente. Dos máximos. É uma pessoa normal. Sim, não é uma pessoa normal. Os nossos ouvintes. Exato. Se tiver 7%, hospital. Não, eu não sou médico, nem profissional de saúde, mas. Exato, um 7% real, exatamente. E eu estava a pensar no seguinte, que é, eu ouço muitas vezes as pessoas a dizerem, não ligues à balança, liga ao espelho, liga à forma como te vês. Mas isto também pode ser um conceito problemático, não é? Porque nós sabemos que muitas vezes no caso da anorexia e várias distorções, e até nos homens, que temos aquele termo que é o bigorexia, não sei como é que se diz em português, que acontece muito entre os bodybuilders, que é, vão ganhando massa muscular, mas nunca é o suficiente. Acham que estão sempre pequenos. Acham que mais e mais sempre mais e mais. E mais volume e mais definição. Portanto, aqui este conselho, que tem uma intenção bonita. Exato, mesmo o próprio espelho fica distorcido. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Porque às vezes o incentivo de usar métricas fixas, por exemplo, números,
é que chegas a esse número e acabou. Não, e não é? permite guiar. E guia-te. E permite guiar. Portanto, eu acho que há valor nas métricas. Mas lá está, a balança pode ser deceptiva. Pois. E O pode se tornar espelho- uma opção. O espelho é qualitativo, não é quantitativo. Mas no espelho é o único. Pronto, e na anorexia, seja nos homens é mais raro, mas na anorexia também o espelho também não ajuda, porque a pessoa também nunca está magra o suficiente. Certo. Exato. Exatamente. Portanto, há aqui. Mas, assumindo a população em geral, eu por acaso considero o espelho, tirando fotografias, não é? Para ter uma medição comparativa, ainda que não quantitativa, qualitativa, a pessoa vai tirando, ok, tiro fotografia no dia 1, tiro fotografia um mês depois, tiro fotografia Vês a progressão. uma vez por mês. E a pessoa vê a progressão. E aí eu acho isso bastante mais útil do que por exemplo, o peso. Certo. Porque o peso pode flutuar muito e a pessoa mesmo medindo todos os dias e vendo, fazendo umas estatísticas e umas curvas, pode ser muito desmotivante. Às vezes num dia a pessoa chega e vê o peso a aumentar quando está a fazer tudo bem. Pois. Portanto, aí para a população em geral eu também prefiro o espelho. Pois. E para mim eu prefiro o espelho. Pois. Mas pronto. Não, mas às vezes há sempre desvantagens em todos os métodos. E há algum método assim que tu recomendes desses? Depois eu tenho a sensação que esses relógios de facto não são muito precisos, mas lá está, fornecem uma métrica. E os números são super úteis para nos guiar nos nossos objetivos. São comparativos, consegues comparar. Exatamente, conseguimos saber se estou mais ou se estou menos. Exato. É qualitativo, Exato. mas dá-nos a ilusão de uma certa quantitatividade. Exato. Que não é exata, mas que permite na mesma guiar as modificações que são ou não necessárias introduzir. Eu acho que se calhar o meu conselho é a pessoa primeiro tem que se conhecer a si própria, perceber se é uma pessoa que tem tendência para ser obsessiva ou não, porque muitas vezes a utilização destes dispositivos pode não ser tão recomendada para pessoas que tenham um grau de obsessão mais elevada, porque vão estar constantemente a ver o progresso e a monitorizar. Portanto, eu acho que primeiro tem que haver essa exploração interna sobre, às vezes até o porquê de, por exemplo, uma pessoa que tenha muitos estes episódios de binge eating, do comer emocional, não é? Tentar perceber o que é que está por trás disso. Também, às vezes fazer porque é que eu ando a ter estes comportamentos, o que é que me está a faltar na minha vida para eu fazer isto. Portanto, sim. Às vezes tentar causas mais profundas. Exato, onde é que eu aprendi ter este comportamento que a comida serve para me regular emocionalmente. Exatamente. Sim. Portanto, eu acho que fazer isso e depois de resto também perceber que nada funciona de forma isolada, que também depois é importante fazer exercício, que não é só a dieta em si, porque há pessoas que fazem exercício e não têm uma dieta boa, mas também há pessoas que só fazem dieta e não fazem exercício. E se nós separarmos cada um destes pilares, não vamos ter sustentabilidade. Não vamos ter. Isto precisa de estar tudo integrado. Voltando e o sono também. Ao conceito de estilo de vida. Certo. E não só de alimentação. Exato. Tentar dormir bem também ajuda. Dieta é estilo de vida, não é alimentação. Exatamente. Portanto, incorpora todos estes fatores que tu mencionaste. Exato. E, portanto, tem que ser um projeto que incorpore estes círculos todos. E mais a componente social também. Que é o que tu estavas a dizer. É difícil fazer certos tipos de dieta em certas culturas. Certo. É difícil. Por exemplo, é a dieta vegana em Portugal. Sim. A nossa cultura revolve não é, em torno da comida, muitas vezes. E uma pessoa que queira abdicar, não é, de todos os produtos animais, culturalmente fica um bocado excluída, não há outra palavra. Não é? Senta-se à mesa e não comuna com o resto das pessoas, portanto não se integra culturalmente. Pronto, é um desafio. Sim, culturas com uma gastronomia muito específica, muito presente, é mais difícil por vezes fazer este tipo de experiências. Se calhar isto não é para ser nenhum insulto, mas se calhar nos Estados Unidos é mais fácil porque não há tanto esta gastronomia única. Não é? Porque há muita coisa diferente. Não há uma coisa. Não. Cada pessoa tem o seu background e alguns já perderam a ligação com o seu background. Exatamente. E estás a levantar essa questão e eu estou-me aqui a lembrar de outro fator muito importante também, que é nós somos todos iguais, sim, mas também somos todos diferentes. A nossa história genética também está associada a certas comidas. Certo.
Portanto, há comidas com que nós nos vamos dar melhor e comidas com que nós vamos nos dar pior. Exatamente. E que pode ser altamente individual. E uma pessoa, pelo menos na minha experiência, só descobre isso experimentando. Certo. Adicionando e removendo, Exato. uma coisa de cada vez e ver como é que se sente. Exato. Aqui não tenho nenhuma dica especial, a não ser em que observem-se, não é? Com esta tal presença de atenção para ver como é que reagem a certos alimentos. Olha, eu ando a comer muitas bananas. Será que isso está a influenciar, não é, o número de vezes que eu vou à casa de banho? Pois, será que me sinto melhor por ir menos vezes ou será que me sinto pior por ir menos vezes? Sim. O que é mais adequado? É que a maioria de nós não tem esse grau de mindfulness. Outra coisa é nós muitas vezes hoje em dia estamos à refeição e estamos ao telemóvel ou a ver televisão. Portanto, não estamos focados no que estamos a comer. E depois isso também nos faz comer mais. Exatamente. Comemos mais rápido. Voltando ao estudo. Isto muitas vezes a nossa atenção está a ser dilapidada um bocado muito por culpa de facto existem estudos que estabelecem esta relação quase causal da diminuição da capacidade de atenção e do tempo passado nas redes sociais. Porque a tua saciedade, se estiveres mesmo focado naquilo que estás a comer, nos sabores, provavelmente vais chegar a um grau de saciedade mais rápido. A televisão estás com imensos estímulos diferentes e muitas vezes nós sabemos que estamos à frente da televisão e depois lá vem aquela mensagem: epá, e agora ficava mesmo bem umas bolachas agora para ver esta série. Exato. Então há essa que eles estão a falar da impulsividade que vem desta exposição extrema a estes estímulos que de facto são muito recentes para nós e que a nossa biologia ainda não sabe muito bem o que fazer. Exato. Sim, exatamente. Sim. Agora a questão que eu tenho, não é, como tenho filhos pequeninos, será que isto social media ainda vai ser uma coisa daqui a 10 anos? Veio para ficar ou será passageiro? Pois. Não sei. Infelizmente eu acho que, quer dizer, há coisas boas também, não é? Nas redes sociais, mas eu acho que daqui para a frente vai ficar cada vez mais intrusivo, eu acho, não é? Estamos a ver agora, por exemplo, o Metaverse, não é? Que é tu crias o teu próprio avatar e estás num mundo virtual a falar com outra pessoa e isto são modelos hiperrealistas. Eu acho que o que vai cada vez mais acontecer é precisamente ficar mais intrusivo e vamos cada vez mais viver mais nesse espaço. Mas nós começamos a ver que isso não é bom para nós. Não Portanto, eu considero possível haver um bocado de gerações, portanto isto é mais esperança do que outra coisa, que as gerações mais novas vejam: eia, os adultos andam todos lá metidos no não sei o quê, nós não vamos fazer isso. Espero que sim. Por reação natural da juventude ou anti o que é, não é? A necessidade de se demarcarem da geração anterior. Ou então não, então estas gaiolas virtuais são tão bem desenhadas, apertam tão bem todos os nossos botões, que as nossas crianças não têm escape. Pode ser, é difícil porque é difícil travar um comboio em movimento e outro problema é nós estamos cada vez mais a evoluir tecnologicamente e portanto é difícil de parar esse progresso tecnológico e o problema é que a tecnologia que nós temos causam problemas que necessitam de mais tecnologia ainda. É sempre a solução, é mais tecnologia. Exato, então isto cria aqui um ciclo que é muito difícil de quebrar. É difícil, mas espero que sim, vamos ver. Agora, o que sabemos de facto é que esta exposição extrema às redes sociais tem efeitos na nossa psicologia que muitas vezes são negativos. A maior parte. Sim. Sem dúvida. Há umas vantagens, como tudo, no uso moderado. Certo. No uso estratégico, até diria. Estratégico, exatamente. Eu vou à rede social para este efeito, único e exclusivamente. Certo, exatamente. E não me deixa arrastar, que é extremamente difícil, porque aquilo é muito atraente. Todos os teus interesses começam: olha, agora vê um vídeo sobre podcast, agora vê um vídeo sobre isto, agora vê um comentário sobre aquilo, notícias, depois está tudo misturado. Exato. E ficamos um bocado enjaulados. Sim. Não, é muito complicado e eu sinto que afeta. Nós hoje estamos a falar na questão da dieta sobre o grau de impulsividade e depois o descontrole alimentar, mas eu sinto que as redes sociais afetam basicamente qualquer função executiva. Por exemplo, a capacidade de concentração vai muito ao ar. Eu sinto, por exemplo, tenho muito mais dificuldade em ler livros quando estou a ver Reels, quando passo uma semana a ver muitos Reels.
Portanto, isto é uma capacidade para... É literalmente quase uma forma de... uma doença quase neurodegenerativa, no sentido de que quanto mais tu entras nesta exposição às redes sociais, depois grande parte da tua capacidade para funcionar e produzir... E criatividade até. A criatividade também é muito afetada por esta exposição constante a estes estímulos. Eu na atenção também noto o efeito, sendo especialmente de aquela escolha entre, ok, vou ler um livro ou vou estar um bocadinho nas redes sociais. 10 minutos, só tenho 10 minutos, o que é que eu vou fazer? E ultimamente a rede social ganha quase sempre, se calhar 80% das vezes. E noto que mesmo nos dias em que consigo ler o livro é muito mais difícil manter a atenção e a coerência do pensamento do que estou a ler, do que a mente a querer fugir para outras coisas, não é? Sim. Felizmente há práticas para solucionar isso, que é treinar a atenção com mindfulness. Certo. Não, sem dúvida. E eu acho que aí é um tema muito importante, porque o facto de nós cada vez lermos menos significa que vamos ter pessoas que são menos capazes de falar, de serem articuladas na forma como falam, e isso é um problema em vários sentidos, porque para já limita-te a capacidade de conectar com outras pessoas, não é? Se tu não tens palavras para descrever certas situações ou a tua experiência interna, vai ser muito mais difícil ter pessoas que te consigam ajudar ou mesmo criar ligações. Explicar quais são as tuas dificuldades, os teus desafios, as tuas ideias, sem dúvida. Exatamente. Portanto, isto, pronto, havia ao lado da esperança e depois também ao lado do medo, não é? Que é aquela velha história da idiocracia, dos idiotas. Há um filme, não é? Que faz uma projeção da sociedade no futuro em que nós ficamos cada vez mais burros e mais dependentes da gratificação imediata. Portanto, é essa a premissa do filme, que só as pessoas que se dão à gratificação imediata é que se dão a reproduzir, e porque as outras pessoas que pensam, é melhor não reproduzir por causa do ambiente, por causa da carreira, o que é que seja. Portanto, deixa de haver pessoas dessas e passa a haver mais pessoas só que, é para andar, bora, é para ir, siga. E portanto a sociedade fica toda condicionada. E é engraçadíssimo, mas é assustador ao mesmo tempo, porque parece que de facto estamos a criar os instrumentos para tornar a nossa sociedade mais burra. Sim, sem dúvida. Eu acho que sim também. Pronto, será que vai afetar só as massas e depois há de algum modo uma elite que se forma que resiste a estas coisas, ou será que vai ser transversal e depois é o caos? Pois, vamos ter assimetrias grandes e vai ser complicado, e é por isso que eu acho que é muito importante as pessoas começarem cada vez mais a investir em práticas como o mindfulness, coisas que nos deem a capacidade de criar espaço entre a intenção e o comportamento. Eu acho que isso é super importante. Sim. Porque todas estas tecnologias têm milhões de investimento por trás e estão a ser desenvolvidas para serem mais fortes do que nós. E para capturarem a nossa atenção de formas que nós nem sabemos como é que... A nossa atenção vale muito dinheiro agora. Vale muito dinheiro. Portanto, eu acho que é muito importante dar um passo atrás e tentar passar mais tempo, por exemplo, na natureza, ir andar, correr, fazer exercício sem ouvir música. Exato, portanto, obrigar esse tipo de estímulos e aumentar mais uma vez a fricção límbica. Portanto, tentar fazermos práticas que sejam desconfortáveis e que nos distanciem um pouco desta gratificação imediata. Fazer um bocadinho de esforço às vezes. Exato. É importante. Exatamente. Temos mais alguma coisa aqui a dizer sobre este estudo, então? Não, de hoje? acho que no geral cobrimos bem as bases. Acho que caso algum dos nossos ouvintes já tenha tido alguma experiência sobre dificuldades no comportamento alimentar, por favor, deixem comentários e digam-nos se acharam este vídeo útil. Exato. E se tiverem dicas que possam ajudar outras pessoas, exatamente. Também partilhem. Se gostaram do vídeo, já sabem, subscrevam, ponham like. Temos que estar sempre a dizer isto, nós dizemos pouco. Exato. E até uma próxima. Exatamente. Muito obrigado. Obrigado. Ok. Boa. Vou já parei aqui.